Quem está assistindo aí quer anotar uma ferramenta prática para você usar hoje, depois do podcast, anota aí, tá? Pega aí um papel, uma caneta e anota, tá? Cara, dentro da minha metodologia é um universo de um monte de coisa. E eu criei ferramentas que são técnicas, tá? Eu chamo de ferramentas, mas são técnicas. E uma delas é chamada Oler. Cara, eu não criei, tipo, essa ferramenta ontem, tá ligado? Hoje ela tem 5 letras. Oler. Ouvir, ler em voz alta, entender, explicar e repetir. Cara, são 5 letras que eu demorei 15 anos pra juntar, tá ligado? Então, tipo, muita tentativa e erro, entendeu? Então, muito estudo em cima disso aqui pra ter 5 letras que funcionam sem dúvida nenhuma. Se a pessoa aplicar isso aqui durante 1 ano com o meu acompanhamento, ela fala inglês e é impossível não falar. Impossível. Por quê? Se você subir na esteira todo dia e fazer, é impossível você não ter resultado. Impossível. Pode ser que você não pegue peso porque você está comendo bem mais. Só que né? Mas o teu corpo vai ter resultado. Vai ter. Tá entendendo? Então, se fazer o que tem que fazer, vai ter resultado. Legal. Então anotem aí, pessoal. Vamos lá. De ouvir. Tá? O inglês, Lutz, ele é sempre do ouvido para a boca. Vamos fingir que a gente nunca viu essa palavra. Mas se a gente fosse ler, eu e você, a gente leria mineral sem problema nenhum aqui, né? Então, M-I, mi, N-E, ne, R-A-L, ral, né? Mineral. Beleza. É assim que a gente lê em português. Beleza. O inglês é completamente diferente. Ou seja, você não pode usar o filtro do português para ler inglês. Então, sempre... Por quê? Porque é diferente, né? Foi feito diferente. E no inglês, o único jeito de você falar uma palavra certa é se você ouvir a palavra antes de falar ela. Não dá para você olhar o escrito do inglês e assumir que você sabe falar aquela palavra. Não dá. Não dá. Eu vou dar um exemplo agora aqui, por exemplo, para você assim, ó. A palavra vai ser item. Sabe qual é? Uhum. Ah, tá. Tu sabe o que tu fala, né? Isso. Uhum. Mas o que é? Ferro. Eu falei item. Eu falei iron. Isso é ferro. Item. Iron. Diferente. Item. É item. Como se escreve item em inglês? Item. É igual. Uhum. Só que olha que louco. Aí você colocou item. Tá escrito item, pessoal. Quem tá vendo aqui não dá pra ver, mas é item. ITM. Item. Se o cara não sabe inglês e lê essa palavra aí, ele vai ler item. Não. Nunca. Porra. Outra, quem ouviu e não sabia, eu falei item, a última coisa que essa pessoa imaginou foi item. Olha que desconecto do português. E olha que desconecto do jeito que a gente vê a parada. Entendeu? Então, nunca queiram aprender inglês sem áudio. Sempre tenha o áudio do que você vai ler. Até que você saiba as palavras que você vai fazer. Mas, no começo, treine com áudio. Sempre. Então, por isso que o ler começa com ouvir. O inglês é daqui para cá. Sempre. Então, você vai ouvir. Aí, tá, teacher, o que a gente faz então? Você vai digitar no Google assim, ó. Textos básicos de inglês com áudio. Entra. Aí você vai ter vários lá. Vai pegar um e o áudio MP3, sei lá. E vai pegar o texto ali sobre, sei lá, viagem, né? Show. Texto pequenininho ali, áudio, show. Isso é o que você vai ter. Você vai ouvir esse áudio no mínimo umas 3 vezes, assim. Só ouvir. Ouve. Ah, mas não entendo nada. É para criar realmente um ambiente, né? Depois você pode ouvir e acompanhar o texto. Mas sempre daqui para cá. Nunca leia o texto antes do áudio. Entendeu? Porque o que acontece? Daí você vai ler item. Por quê? Porque é isso que está em português. Entendeu? Aí quando você ouvir item, o teu cérebro já criou uma realidade com item. Aí ferrou. Entendeu? Ele não vai associar isso a item. Então, sempre ouvir primeiro. Depois você vai começar a ler em voz alta. Cara, aqui é o andar na esteira, velho. Aqui é onde que a maioria das pessoas erram. Por quê? Porque elas leem só aqui. Entendeu? E aqui ninguém erra porra nenhuma. Não tem uns memes assim, tipo, o inglês da minha cabeça e o inglês que eu realmente falo? É daí que vem essa parada. Sentido. Né?
Então, quando você verbaliza, você precisa de fato colocar esforço físico na parada. E cansa. Meus alunos saem cansados da aula. Entendeu? Por quê? Porque tem que forçar, mano. Tem que forçar. Então você vai falar, você vai ler em voz alta. Quantas vezes, teacher? Pô, até você conseguir ler legal. Como que, tá, mas eu não tenho professor. Quem que me corrige? Google. O Google. Você vai abrir o Google Tradutor, tá ligado? Aí tem um microfonezinho aqui. E você vai ler uma parte do texto com o microfonezinho ligado. Aí você vai falar. Se ele escrever certinho, é porque você falou certinho. Então você pode treinar sozinho. Então vai falando, até que você consiga colocar isso dentro de um patamar legal aí de treino, beleza? Esse é o 2, né? Ler. Agora o entender. Agora aqui nós vamos entrar um pouquinho em polêmica. Polêmica. Cara, entender é traduzir o texto, velho. E quantas vezes a gente ouviu que traduzir é ruim, tá ligado? Quantos idiomas? Eu falo 3 idiomas. Eu espanhol, sim. Por falar espanhol quando tem acá. I speak English. Eu falo inglês e eu falo português. Quantos idiomas tem no meu cérebro? 3. 1. Só que 3 possibilidades diferentes para falar a mesma coisa. Só que é um idioma só pro meu cérebro. Tá entendendo? Eu não tenho uma chavezinha que liga inglês e português. Não. Não tem. No começo, você precisa construir teu inglês em cima do teu português. Aí você vai fazer a tradução. Porque hoje, 90% das pessoas que falam inglês no Brasil, elas falam português traduzido rápido. Porque todo o inglês dessa pessoa está baseado no português dela. Pô, Everton, mas isso funciona? Funciona, lógico que funciona. Depois, agora aqui onde que você vai entregar. Porque aqui onde que a maioria das metodologias erram, tá ligado? Aqui onde que a maioria erra. Por quê? Quando você diz, cara, muita gente diz assim, eu entendo muito, mas não falo. Entendeu? Lembra que eu falei, velho, que a pessoa ela estuda durante o dia, a semana, chega lá e fala muito pouco na sala de aula? Uhum. Tá lógico, então. Lógico que você vai entender, porque você estudou para entender e não para falar. É muito input, e a pessoa vira um obeso do inglês. Só consome e não entrega nada. Não entrega nada. Tá entendendo? Então, o que acontece na minha metodologia dentro dessa ferramenta? Vamos pegar um texto aí que a gente falou de viagem. Você consome o assunto de viagem. Você fala o assunto de viagem. Você traduz, você entende o assunto de viagem. E agora você vai criar um resumo usando as palavras daquele texto para entregar o assunto de viagem. Então você recebe e entrega. Recebe e entrega. Então na primeira aula do meu curso, a pessoa fala inglês. Na primeira. Ah, mas ele fala inglês. Porra, cala a boca, velho. Não, entendeu? Não, ela vai falar inglês usando as palavras que ela aprendeu naquele texto. Entendeu? Só que a gente tem uma ideia de que, não, se não for pra falar que nem o Morgan Freeman, nem abro a boca, tá ligado? Não, porra. Ela vai entregar o relativo àquilo que ela acabou de aprender. Então, ela aprendeu sobre aeroporto no primeiro texto, ela vai entregar um resumo sobre aeroporto utilizando aquelas palavras. Só que é as primeiras palavras em inglês que ela vai utilizar. Aí ela vai para o texto 2. Aí ela vai usar as palavras do texto 1 mais o texto 2. Aí ela vai para o texto 3. E assim ela vai cumulativamente até o texto 20, que tem 1.500 palavras. Até o 20º texto você vai estar falando inglês. Vai estar falando inglês. Aí, agora eu quero melhorar o meu sotaque. Aí entra a gramática. E aí tem mais algum passo aí? Então. Aí tem, né? Então, vamos lá. Ouvir, ler em voz alta, fazer a tradução, entender, explicar esse aqui e depois repetir até que você domine. Entendeu? Não é a respeito de um monte de texto, é a respeito de um texto bem feito. Tá entendendo? Então, assim, dentro da metodologia, o cara que agenda as aulas dele é flexível, entendeu? Então, tipo assim, ele vai aplicar isso, o ler, no texto, e aí ele vai agendar a aula. Ele mostra pro professor qual foi o resultado do treino, o professor diz, top, pode ir pro próximo, entendeu?